Meu nome é Arlete Nogueira, tenho 75 anos e nunca pensei que um dia teria a coragem de abrir a boca para contar o que vou te dizer agora. Passei uma vida inteira fingindo que certas coisas nunca aconteceram, escondendo as marcas que ninguém via, mas que sempre queimaram dentro de mim como se fossem brasas acesas. Às vezes penso que só continuo viva porque me acostumei a engolir cada lágrima e transformar em silêncio aquilo que poderia ter me destruído. Nasci e me criei em São Bento das Águas, um povoado pequeno do interior de Minas. Quem passava pela estrada nem notava a nossa rua de chão batido. As casas eram simples, com varandas de madeira e fogões a lenha soltando fumaça de manhã cedo. Lembro do cheiro de café forte misturado ao de bolo de milho que minha mãe fazia, e do canto das galinhas logo ao amanhecer. Era um lugar onde todos se conheciam, e justamente por isso, qualquer segredo parecia impossível de guardar. Meu pai, seu Joel, era homem duro, calado. Trabalhava na roça desde antes do sol nascer até a noite cair. Eu nunca vi um gesto de carinho dele, nem comigo, nem com minha mãe. Era do tipo que acreditava que mulher tinha que baixar a cabeça e aceitar. Minha mãe, Dona Dália, vivia cansada, com os olhos sempre baixos, como se carregasse um peso maior do que podia suportar. Cresci achando normal aquele silêncio dela, achando normal ver a marca da dureza do meu pai nas costas dela quando, por descuido, a camisola escorregava do ombro. Eu era a mais velha de 4 irmãos. Sempre que minha mãe não conseguia, era eu quem cuidava dos menores, dava banho em bacia de alumínio, penteava o cabelo com pente de dentes quebrados, repartia o pouco feijão com farinha que tínhamos. Não tive infância de brincar de boneca. Minha boneca era a lata velha que eu usava para dar água às galinhas. Enquanto as meninas da vizinhança riam no quintal, eu estava lavando roupa no tanque, esfregando até os dedos ficarem vermelhos e cheios de feridas. Na escola, eu gostava de aprender. Gostava do cheiro dos cadernos novos, da ponta do lápis recém-apontado. Mas havia dias em que eu não conseguia nem prestar atenção na professora. Sentia os olhos pesados de alguém que me vigiava, que não me deixava em paz. Era o compadre do meu pai, seu Agenor, que às vezes aparecia em casa para ajudar na roça. Homem de voz grossa, sorriso sempre pronto, mas um sorriso que nunca me deixava confortável. Ele elogiava minhas tranças, dizia que eu estava ficando mocinha. Eu não entendia direito o que significava aquilo, mas o jeito como ele segurava meu braço demorando mais que o necessário me deixava com o coração disparado e um nó na garganta. Certa tarde, lembro bem, minha mãe estava doente, deitada. Meu pai tinha ido vender mandioca no mercado. Seu Agenor apareceu sem avisar, trazendo um saco de farinha de presente. Quando entrou, fez questão de me olhar de cima a baixo. Eu estava sozinha na cozinha, lavando as panelas. Ele se aproximou tanto que senti o cheiro forte de suor misturado a fumo. Encostou a mão pesada no meu ombro e disse baixinho: "Você já não é mais criança, menina. Precisa aprender a se comportar." Não entendi o que queria dizer, mas o aperto daquela mão me fez tremer por dentro. Tirei o ombro devagar, inventei que precisava buscar água no poço. Corri com o balde, mesmo sem sede nenhuma, só para me afastar dele. Naquela noite, tentei falar com minha mãe. Contei que me sentia estranha perto do compadre, que não gostava da forma como ele me olhava. Ela ficou em silêncio, mexendo o feijão na panela como se não tivesse ouvido. Só depois de um tempo disse, sem me encarar: "Não inventa coisa, Arlete. Agenor é amigo do seu pai. Não fala besteira." Aquela resposta me calou por dentro. Entendi que, mesmo se algo pior acontecesse, eu estaria sozinha. Depois disso, comecei a notar mais coisas. O olhar do meu pai, frio e duro, quando me pegava demorando no espelho. O silêncio pesado da minha mãe sempre que alguém fazia piada sobre eu estar crescendo rápido demais. O jeito como as vizinhas cochichavam e me olhavam de lado quando eu passava com a saia já um pouco mais comprida. Era como se meu corpo, que eu nem compreendia direito ainda,
tivesse se tornado motivo de comentários e julgamentos. Eu tentava me esconder, usava roupas largas, ficava mais tempo na horta ou no galinheiro do que dentro de casa. Mas não adiantava. O mundo parecia ter descoberto que eu estava deixando de ser criança, e em vez de me proteger, parecia querer me devorar. Cada visita do seu Agenor era um tormento. Ele encostava a mão no meu cabelo dizendo que eu estava bonita, e eu sentia a pele arrepiar de medo. Eu não tinha palavras para explicar a angústia que isso me causava. Aos poucos, comecei a me sentir culpada, como se o problema fosse meu. Achava que era eu quem estava provocando aqueles olhares, aquele desconforto. Não entendia nada de malícia, mas já carregava a vergonha de uma mulher adulta. Vergonha que não tinha motivo, mas que queimava como fogo escondido por baixo da pele. Foi nessa época que aprendi a engolir o choro. Se chorava, minha mãe dizia para eu calar, que vizinho podia ouvir. Se ficava calada demais, meu pai me acusava de estar escondendo alguma coisa. Então, aprendi a sorrir quando precisava, a fingir normalidade, mesmo quando por dentro eu só queria sumir. Eu tinha apenas 11 anos quando percebi que minha vida nunca mais seria leve como deveria ser para uma criança. Foi o começo de uma longa estrada de silêncios e medos que me acompanhariam por décadas, mesmo quando já fosse mulher feita, mãe, depois, avó. E você pode me perguntar, minha filha, por que eu nunca gritei, por que eu nunca contei tudo? Porque naquela época, no nosso povoado, menina não tinha voz. E quando a gente ousava falar, o mundo se encarregava de nos fazer calar. Depois daquela tarde na cozinha, em que o compadre do meu pai encostou a mão no meu ombro, eu nunca mais fui a mesma. Tinha 11 anos, mas me sentia com o corpo pesado de alguém muito mais velho. Comecei a perceber cada detalhe, cada passo dentro da nossa casa, como se meu ouvido tivesse se tornado mais apurado e meus olhos mais atentos para evitar qualquer perigo. O menor barulho no terreiro me fazia gelar por dentro. Meu pai continuava rígido, severo. Naquele tempo, ele parecia enxergar só o trabalho e a disciplina. Se me via parada olhando o quintal, perguntava logo o que eu estava tramando. Eu respondia baixinho que nada, mas ele nunca acreditava. Minha mãe, sempre com os ombros curvados, parecia se encolher mais a cada dia. Ela sabia mais do que dizia, eu sei, mas preferia se calar. Talvez por medo, talvez porque já tivesse desistido de lutar. A rotina em São Bento das Águas era sempre igual: acordar cedo com o barulho do galo, ajudar minha mãe a preparar o café preto adoçado com rapadura, varrer o terreiro ainda úmido do sereno da madrugada. Depois, escola. Mas até lá, onde eu deveria me sentir segura, o peso do silêncio me acompanhava. Na sala de aula, eu fingia prestar atenção, mas minha mente estava sempre alerta para os momentos em que precisava passar pelo corredor estreito onde seu Agenor às vezes aparecia. Ele dizia que estava olhando a construção do novo galpão da escola, mas seus olhos sempre procuravam os meus. Não falava nada diante dos outros, mas o jeito como demorava demais para me cumprimentar, ou como deixava a mão encostar um pouco além do necessário quando pegava o caderno que eu entregava, fazia minha pele arder. Voltar para casa era outro desafio. Eu sabia que, se encontrasse ele no caminho, meu coração ia disparar e minhas pernas quereriam correr, mas o medo me paralisava. Então eu inventava desculpas para me atrasar, dizia para a professora que precisava ajudar a varrer a sala, ou ficava mais tempo na beira do rio, jogando pedrinhas, tentando ganhar alguns minutos de paz antes de voltar para o ambiente sufocante da minha casa. Minha mãe às vezes percebia que eu chegava mais tarde. Perguntava com voz baixa se tinha acontecido alguma coisa. Eu queria responder, queria gritar que não aguentava mais o olhar de Agenor, que sentia nojo daquele jeito dele me vigiar. Mas a lembrança da sua resposta anterior, não inventa coisa, me cortava por dentro. Então eu só dizia, demorei porque fiquei ajudando a professora. Ela assentia em silêncio, como quem preferia acreditar em qualquer explicação que não causasse problemas.
Com o tempo, aprendi a observar meu próprio corpo como se fosse inimigo. Evitava usar vestidos mais curtos, mesmo que fossem simples. Amarrei meu cabelo em tranças bem presas, tentando parecer menos mocinha. Até minha postura mudou, andava curvada, olhando para o chão, tentando desaparecer. Mas quanto mais eu me escondia, mais parecia que os olhares me encontravam. As outras meninas da escola falavam de festinhas, de sonhos de quando fossem moças. Eu ficava em silêncio. Quando perguntavam se eu queria me casar um dia, eu dava de ombros. Dentro de mim, o casamento parecia uma prisão, um lugar onde eu seria calada ainda mais. Eu não tinha coragem de falar em voz alta, mas já sabia, não queria a vida da minha mãe. Havia noites em que eu me deitava sem conseguir dormir. A casa era pequena, e cada ruído parecia ecoar dentro de mim. Quando o vento batia na janela e fazia render a madeira, meu corpo se encolhia debaixo da coberta fina. Às vezes eu ouvia passos no quintal e imaginava o compadre rondando a casa. Apertava os olhos e rezava em silêncio para que ele fosse embora. Uma vez, acordei com um barulho no galinheiro. Levantei devagar, pés descalços no chão frio, e espreitei pela fresta da janela. Vi seu Agenor lá, segurando uma lamparina. Disse depois que tinha ouvido galinha fazer barulho e foi verificar. Mas a maneira como olhou para minha janela antes de sair me fez entender que não estava ali pelas galinhas. A partir daquele dia, coloquei uma cadeira encostada na porta do meu quarto antes de dormir. Não adiantaria muito se alguém realmente quisesse entrar, mas me dava a ilusão de que eu estava mais protegida. Era o jeito que encontrei de tentar controlar o medo que não me deixava em paz. Na escola, a professora, Dona Marlene, uma mulher gorda e de fala doce, certa vez notou minhas olheiras e perguntou se eu estava doente. Balancei a cabeça, disse que estava tudo bem. Como poderia explicar? Era impossível. Ninguém acreditaria, e se acreditasse, talvez só piorasse. Porque seu Agenor era respeitado na cidade. Ajudava o padre, participava das festas juninas, era amigo do meu pai. Quem ia acreditar numa menina de 11 anos contra ele? Com o passar do tempo, fui aprendendo a sorrir quando era preciso, a esconder o tremor das mãos quando tinha que cumprimentá-lo. Era um teatro silencioso, por fora eu fingia normalidade, por dentro eu gritava. E quanto mais eu engolia o medo, mais ele crescia. Sentia dores no estômago, queimação, como se o corpo quisesse falar aquilo que eu não podia dizer. Às vezes, durante as orações da noite, minhas mãos suavam tanto que o terço escorregava. Eu pedia a Deus para me proteger, mas no fundo sentia que até ele se calava diante do que acontecia comigo. Minha mãe me ensinava a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa. Dizia que uma moça de família precisava saber dessas coisas. Enquanto mexia a massa de pão, eu pensava que estava sendo treinada para uma vida que não queria. Mas não ousava contestar. Já tinha aprendido, quem contestava, apanhava, se não com a mão, com um olhar duro ou com um silêncio que machucava mais que qualquer palavra. Foi nesse período que percebi uma coisa terrível: o silêncio também é uma forma de violência. Ele sufoca, prende, e nos convence de que não temos saída. E assim, pouco a pouco, fui me tornando prisioneira dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio corpo. Eu tinha 12 anos quando algo aconteceu e deixou claro que meu silêncio não me protegeria de nada. Foi numa tarde abafada de fevereiro, o ar pesado feito pedra no peito, o sol queimando o terreiro e deixando as telhas quentes demais para encostar. Minha mãe tinha ido até a casa da vizinha levar um frango em troca de farinha, e meus irmãos estavam no rio, pescando lambaris. Eu fiquei em casa, ajudando a estender a roupa que ela tinha lavado cedo. Enquanto pendurava as peças no varal, ouvi o portão render. Era o compadre Agenor. Seu passo era lento, como se já soubesse que eu estava sozinha. Carregava um saco pequeno de milho no ombro e um sorriso que me fez estremecer. Boa tarde, Alete, disse, a voz baixa, arrastada.
trouxe um pouco de milho pro galinheiro. Fingi não ouvir. Continuei pendurando as roupas, as mãos tremendo tanto que quase deixei o pregador cair. Ele se aproximou devagar, largou o saco no chão e ficou me olhando. O silêncio dele era mais ameaçador que qualquer palavra. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, não pelo calor, mas pelo medo. Você tá crescendo rápido demais, comentou, como se estivesse falando sozinho. Logo logo vai ser uma moça feita. Dei um passo para trás. Meu corpo encostou na cerca de madeira, e não havia mais para onde fugir. O olhar dele não era de compadre, nem de amigo da família. Era um olhar que me despia sem tocar. Segurei firme a barra do meu vestido, tentando cobrir os joelhos. Ele riu baixo, um riso que até hoje ecoa na minha cabeça. Não precisa ter medo, menina, murmurou, aproximando-se. Foi nesse momento que ouvi a voz do meu irmão mais novo gritando do portão. Arlete, mãe mandou você buscar água. Agenor se afastou depressa, ajeitou o chapéu na cabeça e fingiu que estava só arrumando o saco de milho. Meu irmão correu até mim, sem perceber nada, e eu, com as mãos trêmulas, agarrei o balde e saí quase correndo para o poço. Só quando cheguei lá, longe da casa, minhas pernas fraquejaram. Apoiei o balde no chão e chorei baixinho, com medo que alguém me ouvisse. Naquela noite, enquanto deitava, percebi que não adiantava mais fugir. Se ele tivesse dado mais um passo, eu não teria como me defender. E entendi que, se eu contasse para alguém, não mudaria nada. Meu pai não acreditaria, minha mãe se calaria. E se alguém ousasse acreditar, eu seria a culpada. Porque era assim que funcionava no nosso povoado, a culpa sempre caía sobre a mulher, mesmo quando ela era só uma menina. Depois desse dia, minha vida virou um campo minado. Eu não podia prever quando Agenor apareceria. Às vezes chegava cedo, dizendo que vinha ajudar meu pai, e outras vezes, batia no portão à noite, trazendo carne de caça ou farinha. Cada visita era uma ameaça silenciosa. Ele não precisava me tocar, bastava olhar, a forma como se aproximava, para que meu coração disparasse. Comecei a me trancar cada vez mais dentro de mim. Na escola, enquanto as outras meninas riam e cochichavam sobre meninos, eu só queria desaparecer. Quando alguma delas me perguntava se eu estava apaixonada por alguém, eu forçava um sorriso e inventava que não. No fundo, meu coração já tinha aprendido a associar qualquer olhar masculino ao perigo. Minha mãe percebeu que eu andava estranha. Um dia, enquanto descascava mandioca, perguntou: Você anda calada demais, Arlete. Aconteceu alguma coisa? Eu quis dizer. Meu corpo inteiro queria gritar que eu não aguentava mais. Mas a lembrança daquela tarde em que ela me mandou não inventar coisa me prendeu a língua. Respondi apenas: Tô cansada, mãe. Ela me olhou demoradamente, mas não insistiu. Voltou a descascar, e o silêncio entre nós pesou mais que qualquer conversa. Pouco tempo depois, uma vizinha fez um comentário que me cortou por dentro. Estávamos na feira, e eu ajudava minha mãe a carregar um saco de feijão. A vizinha olhou para mim de cima a baixo e disse rindo: Essa menina já tá virando mocinha, tem que cuidar, dona Dália, senão logo logo aparece com novidade. Minha mãe apenas sorriu sem graça, mas eu senti o rosto arder de vergonha. Não pelo que eu fazia, mas pelo que insinuavam. Eu queria desaparecer no meio daquela feira, sumir no ar como fumaça. Foi a partir daí que comecei a ter vergonha do meu próprio corpo. Qualquer mudança, qualquer sinal da minha adolescência, parecia um anúncio de que algo ruim estava por vir. Amarrava pano largo no peito para esconder os inchaços, evitava olhar no espelho, e até o banho virou um momento desconfortável. Eu não queria tocar em mim mesma, como se meu corpo tivesse se transformado em algo sujo. A cada dia, sentia mais forte a sensação de estar presa em uma armadilha. E o pior era que eu mesma ajudava a manter as grades, porque o medo me impedia de falar,
e o silêncio se tornava meu carcereiro. Houve uma noite em que sonhei que corria pela estrada de terra, os pés feridos, tentando alcançar a luz do coreto da praça. Mas cada vez que me aproximava, a luz se apagava, e eu acordava coberta de suor, com o coração disparado. Foi nesse dia que percebi, minha infância tinha acabado. Não por escolha minha, mas porque me arrancaram dela antes da hora. Eu ainda não sabia, mas aquele era só o começo do peso que carregaria pelo resto da vida. Depois daquela tarde em que quase fiquei encurralada contra a cerca, alguma coisa dentro de mim se quebrou de vez. Eu tinha 12 anos e já sentia como se carregasse o peso de uma mulher cansada. Acordava todos os dias com o coração pesado, o estômago embrulhado e a certeza de que o compadre Agenor poderia aparecer a qualquer momento. As visitas dele se tornaram mais frequentes. Às vezes vinha com desculpa de trazer farinha, outras, dizendo que precisava falar com meu pai sobre a plantação. Mas o que me fazia tremer eram os momentos em que ele aparecia justamente quando eu estava sozinha. O jeito como encostava no batente da porta, cruzava os braços e ficava me olhando sem dizer nada era pior do que qualquer palavra. Não precisava me tocar, só o silêncio dele, carregado de intenções, já me tirava o ar. Certo dia, minha mãe pediu que eu ajudasse a descascar batata na cozinha. Ela parecia distraída, mas percebi que me observava de canto de olho. Depois de um tempo, disse baixo: Arlete, andam comentando por aí que você vive assustada. Tem alguma coisa que eu preciso saber? Senti o coração subir até a garganta. Era a oportunidade que eu esperava. Abri a boca para falar, mas as palavras não saíram. Vi no rosto dela o mesmo olhar cansado de sempre, aquele que me dizia sem precisar falar: não adianta. Então apenas balancei a cabeça e respondi: é que ando cansada, mãe. Ela suspirou, apertou os lábios e não tocou mais no assunto. Naquele momento, percebi que, mesmo que ela soubesse, não faria nada. E esse silêncio dela doeu mais que qualquer gesto do compadre. Poucos dias depois, ouvi meu pai conversando com Agenor no quintal. Eu estava lavando roupa no tanque, de costas para eles, mas escutava cada palavra. Sua menina já tá virando moça, hein, Joel? Disse Agenor, rindo. Logo logo vai dar trabalho. Meu pai respondeu com a voz seca. Pois é. Mas comigo não tem moleza, não. Sei botar ordem. Eles riram juntos, e eu senti uma náusea subir. Não era só o medo de Agenor. Era perceber que meu pai enxergava em mim mais uma responsabilidade a ser vigiada do que uma filha a ser protegida. Depois disso, passei a me sentir observada dentro da própria casa. Qualquer descuido, um fio de cabelo solto, um botão aberto, parecia motivo para olhares atravessados. Eu me cobria cada vez mais, como se pudesse me tornar invisível. Houve uma noite em que a situação chegou ao limite. Meu pai e minha mãe tinham ido ao culto na igreja, e meus irmãos estavam na casa da tia. Eu fiquei sozinha para terminar a janta. Estava mexendo o feijão na panela quando ouvi passos no terreiro. Reconheci na hora, Agenor. O coração disparou tanto que achei que ia desmaiar. Ele entrou sem pedir licença, apoiou a mão pesada na mesa e disse: Você sozinha de novo, Arlete? Senti o corpo paralisar. Não consegui responder. Ele deu um passo em minha direção. Eu, sem pensar, segurei a concha da panela como se fosse uma arma. Meus dedos tremiam, mas meu olhar não desviava. Por alguns segundos, ficamos em silêncio, só o barulho do feijão fervendo entre nós. Então, de repente, ele riu. Não precisa disso, menina. Eu só vim trazer notícia do seu pai. E saiu, como se nada tivesse acontecido. Quando a porta bateu, minhas pernas não me sustentaram mais. Sentei no chão da cozinha, com a concha ainda na mão, chorando baixinho para ninguém ouvir quando voltassem. Naquela noite, decidi que precisava falar.
Não aguentava mais. No dia seguinte, criei coragem e contei à minha mãe. Disse que não queria mais ficar sozinha em casa quando Agenor viesse, que me sentia mal perto dele, que tinha medo. Minha mãe ficou em silêncio por muito tempo, mexendo o café no fogão. Depois, sem me olhar, disse: Não fala essas coisas, Alete. Se seu pai ouvir, vai achar que você tá inventando. Vai dar confusão. Melhor não. Foi como se alguém tivesse fechado a última porta que eu ainda acreditava estar aberta. Eu entendi ali que não teria proteção nem de quem me trouxe ao mundo. Depois disso, parei de tentar. Engoli tudo. Aprendi a sorrir quando pediam, a abaixar a cabeça quando Agenor passava, a inventar desculpas para não ficar sozinha, mesmo que isso significasse mentir para minha mãe. Meu corpo era um campo de batalha silencioso, e eu, a única soldada tentando sobreviver. Com o tempo, até as dores começaram a mudar. Já não era só o estômago que queimava. Passei a sentir o peito apertado, como se faltasse ar. Às vezes, no meio da aula, o suor escorria pela testa e eu precisava pedir licença para beber água. A professora me olhava preocupada, mas eu só dizia: é calor, Dona Marlene. O que ninguém sabia é que não era o calor. Era o medo me corroendo por dentro. E o mais cruel de tudo era a forma como os vizinhos comentavam, sempre com insinuações. Essa menina anda diferente, já não é mais criança, tá precisando de olho. Cada palavra dessas era como uma faca entrando devagar, me lembrando de que, mesmo sem fazer nada, eu já era culpada. Foi nesse período que aprendi a viver com dois rostos, o que mostrava para o mundo e o que guardava só para mim. Por fora, eu era a filha obediente, a menina que ajudava em casa, que nunca respondia. Por dentro, eu já me sentia quebrada, velha demais para minha idade. E assim, antes mesmo de entrar na adolescência de verdade, eu já tinha perdido a confiança em quem deveria me proteger. Aprendi que, às vezes, a crueldade não vem só de quem ameaça, mas também de quem finge não ver. Eu tinha 13 anos quando aconteceu o que até hoje me dói lembrar. Não foi um dia qualquer, foi uma tarde nublada, em que o céu parecia pesado, prestes a desabar. O calor abafado misturado com o cheiro de terra molhada anunciava chuva. Meus irmãos tinham ido buscar lenha no mato com meu pai. Minha mãe, como de costume, estava na casa da comadre Teresa, ajudando a fazer sabão. Eu fiquei sozinha para cuidar do feijão no fogo e recolher as roupas do varal antes da chuva cair. O portão rangeu. Eu sabia aquele som de cor. Meu corpo gelou antes mesmo de ver quem era. Agenor entrou, trazendo um saco pequeno e dizendo que vinha trazer milho para as galinhas. Não esperei resposta da minha boca, ela se calou sozinha. Meu coração disparava, o ar parecia faltar. Tentei disfarçar, fui recolhendo as roupas, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei uma peça cair no chão molhado. Ele se aproximou devagar. Tá ficando mocinha, Arlete, disse, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Já devia aprender a cuidar das coisas. Engoli seco. Tentei responder, mas minha voz não saía. Fui me afastando, até encostar as costas na parede da varanda. Não tinha mais por onde sair. Ele apoiou a mão na madeira, perto do meu ombro. O cheiro de suor e fumo me envolveu, me deixando sem ar. Não precisa ter medo, murmurou, baixo, como se fosse segredo. Senti as lágrimas subirem, mas engoli. A vergonha era tanta quanto o medo. Não havia saída. Quando ele ergueu a mão, como se fosse tocar meu rosto, um trovão ribombou, fazendo a casa tremer. Nesse instante, ouvi o latido do cachorro da vizinha. Foi como um chamado. Agenor recuou um passo, resmungou qualquer coisa sobre voltar depois e saiu pelo portão. Eu fiquei ali, imóvel, o coração disparado, sentindo o corpo inteiro arrepiar. Quando tive coragem de me mexer, percebi que minhas mãos estavam geladas, e minha saia, molhada de tanto suor.
Corri até o quarto, empurrei a cama contra a porta e me escondi debaixo do cobertor, mesmo com o calor sufocante. Tremia tanto que meus dentes batiam. Naquela noite, ninguém percebeu nada. Fiz a janta calada, como sempre. Meus irmãos brincavam no terreiro, minha mãe falava do sabão que tinha feito. Meu pai só comentava do preço da lenha. Eu mastigava devagar, tentando engolir não só a comida, mas também a angústia que me prendia a garganta. Mas o corpo guarda. Nos dias seguintes, passei a sentir dores fortes no estômago. Quase não comia. Minha mãe perguntava: "Tá passando mal, Arlete?" Eu respondia: "É só cansaço." Ela aceitava a resposta. Talvez soubesse a verdade, talvez só não quisesse ouvir. Poucos dias depois, encontrei Agenor de novo, na feira. Ele passou perto de mim, olhou rápido, e eu senti a vergonha queimar meu rosto. As vizinhas viram. Uma delas cochichou para a outra: "Essa menina anda diferente." A outra riu e respondeu: "Tá ficando assanhada, só pode." Senti como se me arrancassem o ar. Não era só medo. Era culpa. Culpa por algo que eu não tinha feito, mas que todo mundo parecia achar que estava escrito no meu corpo. Comecei a evitar sair de casa. Preferia ficar no galinheiro, cuidando dos bichos, ou no quintal, mexendo na terra, mesmo debaixo do sol forte. Pelo menos assim ninguém me olhava daquele jeito. Na escola, me sentei cada vez mais no fundo da sala. Quando a professora perguntava algo, eu baixava a cabeça para não ser notada. As outras meninas riam, falavam de festa de São João, de vestidos novos. Eu só ouvia, sentindo como se fosse de outro mundo. Foi nessa época que descobri o poder do silêncio imposto. Quanto mais eu me calava, mais sozinha ficava. Minhas amigas começaram a se afastar, talvez achando que eu me achava melhor que elas. Eu queria dizer que não era isso, que eu só não tinha forças para rir. Mas a vergonha me impedia de explicar. Uma noite, enquanto ajudava minha mãe a costurar, juntei coragem e perguntei baixinho: "Mãe, e se uma menina sentir medo de um homem?" Ela parou a agulha, olhou para mim com os olhos cansados e disse: "Melhor não pensar nisso. Se acontecer, você reza." E voltou a costurar, como se não tivesse dito nada de grave. Eu entendi o recado, não adiantava pedir ajuda. Depois disso, passei a ter um hábito estranho. Antes de dormir, encostava a cadeira na porta e escondia uma faca pequena de cozinha debaixo do travesseiro. Eu sabia que, se algo acontecesse, talvez não tivesse coragem de usar. Mas só de sentir o peso dela ali, eu tinha a sensação de que não estava totalmente desprotegida. Mesmo assim, o medo me acompanhava até nos sonhos. Sonhava com passos no corredor, com a porta se abrindo, com mãos pesadas se aproximando. Acordava suada, o coração disparado, e me encolhia para não fazer barulho. Com o tempo, percebi que o mais doloroso não era o perigo em si, mas a solidão. Saber que, se algo acontecesse, ninguém me defenderia. Meu pai riria com Agenor, minha mãe baixaria os olhos, as vizinhas diriam que a culpa era minha. Eu estava sozinha, completamente sozinha. E foi ali, aos 13 anos, que aprendi a maior crueldade que a vida podia ensinar. Às vezes, o perigo não está só nas mãos que tentam te tocar, mas no silêncio daqueles que deveriam te proteger. Aos 14 anos, eu já não me reconhecia mais no espelho. Meu corpo tinha mudado, curvas discretas apareciam, e por mais que eu tentasse escondê-las com roupas largas, os olhos dos outros sempre encontravam. Na feira, no caminho da escola, até dentro de casa, eu sentia olhares que me deixavam envergonhada. E cada vez que isso acontecia, era como se uma parte de mim fosse arrancada à força. O compadre Agenor continuava rondando. Não precisava falar nada, sua presença bastava para me paralisar. Bastava ouvir o portão render para que meu coração disparasse.
Eu inventava desculpas para fugir. Dizia que precisava buscar água, que ia ver as galinhas, que tinha lição atrasada. Mas nem sempre dava tempo. Uma tarde, quando meu pai estava na roça e minha mãe visitava a vizinha, Agenor entrou sem bater. Eu estava varrendo a sala. Ele fechou a porta devagar, sem dizer palavra. O barulho da madeira encostando soou como sentença. Meu corpo congelou. Você já não é mais criança, Arlete, disse, baixo, caminhando até mim. Tá na hora de aprender a ser mulher. Senti a vassoura escapar da minha mão. Meu peito doía de tanto medo. Recuei até encostar na parede. O cheiro dele, de suor e fumo, me embrulhava o estômago. Ele estendeu a mão, quase me tocando. Foi nesse momento que ouvi passos no terreiro. Era meu irmão, voltando mais cedo do rio. Agenor recuou depressa, abriu a porta e saiu como se nada tivesse acontecido. Meu irmão entrou logo depois, falando alto sobre os peixes que tinha pego, sem notar o quanto eu tremia. Naquela noite, chorei escondida no quarto. Não só pelo medo, mas por entender que não tinha mais tempo. Eu sabia, da próxima vez, talvez ninguém chegasse a tempo de impedir. No dia seguinte, juntei coragem e falei com minha mãe. Disse que não queria mais ficar sozinha em casa, que não suportava as visitas de Agenor. Minha voz tremia, mas consegui dizer. Ela largou a panela no fogão, me olhou com os olhos marejados e respondeu. Arlete, não fala disso. Você não entende. A gente depende da ajuda dele. Foi como se meu peito fosse atravessado por uma faca invisível. Ela sabia. Ela sempre soube. E mesmo assim, me pedia silêncio. A partir desse dia, algo mudou dentro de mim. Não chorei mais na frente dela. Não pedi mais ajuda. Passei a viver como se estivesse em constante vigília. Trancava a porta do quarto, escondia a faca pequena debaixo do travesseiro, evitava cruzar olhares. Mas por dentro, uma revolta silenciosa começou a crescer. Um domingo, durante a missa, o padre falou sobre pureza, sobre como as moças deviam se manter corretas para não manchar o nome da família. Eu senti os olhares se voltarem para mim, mesmo sem motivo. Era como se todos soubessem de um segredo que eu carregava sem nunca ter contado. Baixei a cabeça, engoli o choro e fiquei rezando para que a missa acabasse logo. Depois, na praça, ouvi duas senhoras cochicharem. Essa menina anda muito calada. Vai ver, já aprontou alguma coisa. Senti a vergonha queimar meu rosto. Eu queria gritar, não fiz nada. Eu sou só uma menina. Mas minha voz ficou presa na garganta. Foi nesse período que aprendi a controlar cada gesto. Andava devagar, falava pouco, não ria alto. Eu mesma comecei a acreditar que precisava me esconder, como se meu corpo fosse uma culpa ambulante. Mas dentro de mim, a raiva crescia. Não era mais só medo de Agenor. Era raiva da covardia da minha mãe, da frieza do meu pai, das vizinhas que me julgavam sem saber. Era raiva do mundo que me dizia que eu devia aguentar calada. Uma noite, deitada com a faca debaixo do travesseiro, fiz uma promessa a mim mesma: se ele me encostasse, eu ia reagir. Mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que dissessem que a culpa era minha, eu não deixaria. A faca pesava no travesseiro como um aviso: eu não estava completamente indefesa. Eu sabia que era só uma menina. Mas naquele momento, percebi que ou eu aprendia a me defender, ou passaria a vida sendo presa fácil. E foi assim que, ainda tão jovem, aprendi a viver armada de silêncio e medo, mas também de uma coragem amarga, feita mais de desespero do que de força. Uma coragem que, sem eu saber, me acompanharia por toda a vida. Eu tinha 15 anos quando entendi que meu silêncio estava me matando por dentro. Já não era só medo, era como se eu tivesse perdido a mim mesma. Olhava no espelho e não reconhecia a menina que via.
Os olhos, que antes brilhavam quando aprendi algo na escola, agora estavam sempre baixos, apagados. Meus ombros viviam curvados, como se carregassem um fardo invisível. Naquele tempo, meu corpo já denunciava a adolescência. As vizinhas notavam. Umas comentavam: essa menina vai dar trabalho. Outras, com um meio sorriso, diziam: tá virando moça. Logo logo aparece pretendente. Cada comentário desses me fazia sentir suja, como se estivesse exposta diante de todos. E o pior era ver o compadre Agenor ouvir e sorrir, satisfeito. O olhar dele me acompanhava em cada canto. Eu já não suportava estar na feira, nem na missa, porque sabia que de algum jeito ele estaria ali, observando. Em casa, a situação só piorava. Meu pai passou a ser mais severo comigo. Reclamava do jeito que eu andava, dizia que minha saia estava curta demais, mesmo quando cobria quase até os pés. Uma vez, ao me ver conversando com uma colega na frente da escola, disse com dureza: Arlete, cuidado com as companhias. Menina direita não fica se abrindo demais. E eu só baixei a cabeça, porque não adiantava argumentar. Minha mãe, cada vez mais calada, parecia viver num mundo só dela. Um dia, juntei coragem e tentei falar de novo. Estávamos descascando mandioca, e eu disse, quase num sussurro: Mãe, eu tenho medo do Agenor. Ela parou por um segundo, a faca na mão, e suspirou. Mas em vez de me responder, voltou ao trabalho. Depois de um silêncio que me pareceu eterno, disse apenas: Arlete, o mundo é assim mesmo. Você precisa aprender a se cuidar. Foi como se me dissesse: você está sozinha. Depois dessa conversa, algo em mim se quebrou de vez. Eu entendi que não tinha a quem recorrer. Meu coração gritava, mas ninguém queria ouvir. Pouco tempo depois, Agenor tentou se aproximar de novo. Era uma tarde de sábado. Eu estava no quintal, recolhendo ovos das galinhas, quando senti sua sombra atrás de mim. Virei rápido, o coração disparado. Ele sorriu, passou a mão no ar, perto do meu braço, e disse: Já tá na idade, menina. Não adianta se esconder. Senti uma mistura de medo e raiva me tomar. Apertei o cesto de ovos contra o peito e, pela primeira vez, olhei firme nos olhos dele. Se o senhor encostar em mim, eu grito. Ele riu baixo, como quem se diverte com a ousadia de uma criança. Gritar. Murmurou. E quem você acha que vai acreditar em você? Aquela frase entrou em mim como uma lâmina. Ele tinha razão. Eu não tinha provas, não tinha apoio. Se eu falasse, diriam que eu estava inventando. Talvez até me culpassem. Mas, mesmo assim, meu corpo inteiro queimava de raiva. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. E decidi que não ia mais me calar dentro de mim. Não tinha coragem de contar para fora, mas prometi que nunca deixaria ele me destruir. A faca debaixo do travesseiro virou parte de mim. Eu dormi agarrada a ela como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Poucos dias depois, aconteceu algo que mudou tudo. Na escola, a professora pediu que cada aluno escrevesse uma redação sobre meu maior medo. Eu fiquei parada diante do papel, sem saber por onde começar. Minha mão tremia. No fim, escrevi algo vago, sobre ter medo da escuridão. Entreguei com o coração apertado. Mas Dona Marlene, a professora, me chamou depois da aula. Arlete, você anda diferente. Seus olhos não são de menina da sua idade. Senti as lágrimas quererem cair. Mas me contive. Sorri sem jeito e disse: É só cansaço, professora. Ela apertou minha mão e falou baixinho: Se um dia precisar, pode me procurar. Foram palavras simples. Mas naquele momento, pareceram uma luz fraca no meio do breu.
Voltei para casa pensando nisso. Talvez, um dia, eu conseguisse falar. Mas o medo ainda era maior que qualquer esperança. Nessa mesma semana, durante a missa, Agenor sentou-se a 2 fileiras atrás de mim. Senti o olhar dele queimando minha nuca. Fechei os olhos, segurei o terço com tanta força que as contas marcaram minha mão. E pensei, um dia, eu vou sair daqui. Nem que seja com o corpo quebrado, mas vou sair. Foi a primeira vez que senti mais vontade de fugir do que de simplesmente sobreviver. Eu tinha 16 anos quando o silêncio dentro de mim começou a rachar. Já não cabia mais, já não me protegia, só me sufocava. Eu vivia como sombra, passando pela escola e pela feira com a cabeça baixa, evitando qualquer olhar. Mas por dentro, sentia uma revolta crescendo, uma chama que eu não sabia mais como apagar. O compadre Agenor seguia rondando. Cada visita dele era como um aviso de que minha vida não me pertencia. Eu me escondia atrás da horta, fingia estar doente, inventava desculpas para não ficar sozinha. Mas eu sabia, mais cedo ou mais tarde, ele ia conseguir me encurralar. Foi numa tarde de junho, fria e silenciosa, que tudo mudou. Meus pais tinham ido ao velório de um vizinho, e meus irmãos estavam na casa do tio. Eu fiquei em casa, costurando, quando ouvi o portão ranger. Reconheci o som. O coração disparou, o ar sumiu. Agenor entrou, fechou o portão devagar e veio em direção à varanda. Me levantei rápido, corri até o quarto e tranquei a porta. Empurrei a cadeira contra ela e fiquei com as mãos trêmulas, segurando a faca que eu escondia debaixo do travesseiro. Ouvi seus passos pesados se aproximando. Ele bateu de leve. Abre, Arlete. Só quero conversar. Minha garganta secou. Permaneci em silêncio. Não adianta fugir, menina. Cedo ou tarde, você vai entender. A voz dele sumiu no corredor. Fiquei ali, encostada na porta, até ouvir o portão bater de novo. Só então minhas pernas cederam, e eu caí no chão, soluçando como nunca antes. Na manhã seguinte, tomei coragem e fui até a escola. Procurei Dona Marlene antes da aula começar. Quando a encontrei na sala dos professores, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a bolsa. Professora, minha voz saiu quase sem som. Posso falar com a senhora? Ela me olhou nos olhos, e eu desabei. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse controlar. Não precisei dizer o nome. Bastou ela me ouvir, em silêncio, me deixando chorar. Foi a primeira vez que alguém não desviou o olhar. Dona Marlene me abraçou e disse, firme: Você não está sozinha, Arlete. Naquele dia, pela primeira vez, senti um fio de esperança. Não porque tudo tinha se resolvido, muito pelo contrário, eu sabia que a luta seria longa e dolorosa. Mas porque, finalmente, alguém tinha me ouvido sem me calar. Voltei para casa ainda com medo. O silêncio da minha mãe parecia maior que nunca. Ela não perguntou onde eu tinha estado, nem porque meus olhos estavam vermelhos. Apenas colocou o prato de comida à minha frente e disse: Come, Arlete. Você precisa se alimentar. Mas, dentro de mim, já não era o mesmo silêncio. Havia um grito preso, e agora eu sabia que não ficaria calado para sempre. Nos dias seguintes, passei a escrever tudo num caderno velho que escondia dentro do colchão. Cada olhar de Agenor, cada palavra, cada noite em que eu dormia com a faca debaixo do travesseiro. Escrevia como se fosse uma forma de me libertar, ainda que ninguém mais lesse. E um dia, muitos anos depois, aquele caderno seria a prova de que eu não inventava, de que minha dor tinha sido real. Mas naquela época, eu só precisava dele para não enlouquecer. Não vou mentir, ainda demorou muito até eu conseguir sair daquele lugar, até ter coragem de enfrentar de verdade. Ainda ouvi muitos cochichos, ainda engoli muita vergonha. Mas a semente tinha sido plantada naquela conversa com Dona Marlene.
Hoje, tantos anos depois, já idosa, ainda me lembro daquele instante em que percebi que não estava completamente sozinha. Foi pequeno, mas foi o bastante para eu sobreviver. Minha filha, se você escuta minha história agora, é porque eu consegui romper aquele silêncio. Sofri, me escondi, calei. Mas não me deixei destruir. Eu sobrevivi. Mas a verdade é que sobrevivi marcada, por dentro e por fora. Cada olhar atravessado, cada palavra não dita, cada porta que não se abriu deixou cicatrizes. E se hoje eu conto isso, é para que você entenda: o silêncio pode proteger por um tempo, mas ele também mata. O medo cala, mas a coragem, mesmo pequena, mesmo tremendo, abre a primeira fresta de luz. Eu sobrevivi. Mas não quero que ninguém mais precise sobreviver desse jeito.